E aí, pessoal, boa noite. Aqui é o Douglas Rainho, professor aqui do Núcleo Sapienza. Estou aqui invadindo a live hoje da professora Edileia. Nessa data especial, 8/8/2018. A gente deve ter entrado mais ou menos umas... Agora é 8h08. Não estou mentindo, 8h08. Então, a gente está aqui um pouquinho para falar nessa live divertida aqui, um pouco mais descontraída, sobre o que é o Núcleo Sapienza, né, gente? A gente nunca falou, a gente está aí quase 2 anos com vocês aí, fazendo live, fazendo divulgação dos cursos, e a gente nunca falou para vocês qual que é o nosso curso, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa ideia, né? É isso aí. Boa noite para você que está assistindo a gente ao vivo aqui todas as quartas-feiras, né? E hoje a gente tem o Douglas aqui com a gente para falar sobre essa proposta do Sapienza, compartilhar um pouco com vocês do que a gente pensa, né, do Sapienza. Sim. E na verdade o Sapienza começou com um jogo de tarô, não foi? Foi uma jogada de tarô por telefone. Então online. E estou muito feliz. Boa noite para você que está assistindo a gente ao vivo. Ohayou gozaimasu para você que está aí do outro lado do mundo assistindo a gente. E boa tarde para você que vai assistir a gente num outro momento. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de fazer essa live diferente. Há tempos que eu queria trazer o Douglas aqui, né? Que bom. Obrigada, Douglas, por estar aqui com a gente. E hoje quem vai conduzir a live é o Douglas. Eu só não sou poliglota, então vai ter que aguentar meu português bem mais ou menos. Então, não, imagina. Então, a gente falou até aqui brincando com vocês que surgiu, né, o Sapienza surgiu de uma proposta do jogo de tarô. E na verdade foi isso mesmo, né? Eu estava conversando com a professora Edileia no telefone, falando que estava passando por um momento de mudanças na minha vida, porque não sei se vocês sabem, eu já tenho um trabalho com as práticas esotéricas, práticas terapêuticas, já há alguns anos. E nessas propostas, dessas mudanças, eu estava um pouco inseguro de como passar isso para as pessoas, além do que eu já tinha feito em blogs, com os meus vídeos no meu canal e tudo mais. E numa jogada de tarô surgiu a possibilidade de abrir uma instituição de ensino, porque é como nós encaramos o Núcleo Sapienza, é ensino de verdade, fundamentado, para as pessoas que precisavam ou que tinham interesse em conhecer esse lado mais místico, mais esotérico, que o Sapienza acaba abarcando, né? Exatamente. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar a data de nascimento do Douglas e ver qual era o momento que ele estava. E eu falei, Douglas, você está no momento da carta do carro, é um momento de decisão, é um momento de você se lançar para isso. E eu já tinha produzido alguns textos para o blog do Douglas. E a gente começou a pensar em resgatar um pouco mais sobre essa questão. E eu já ministrava o curso de tarô, principalmente presencialmente. E aí eu falei, Douglas, vamos levar, né, isso para o Núcleo Sapienza, para fora. Pensamos no nome naquela época, pensamos em algumas possibilidades. Você lembra disso? Lembro sim. A gente tentou Sapientia, mas não dava. A gente foi buscar numerologia para ajudar o nome. Até na criação do logo a gente usou bastante assim de alguns conhecimentos. Tem 2 letrinhas lá, a letra A, que são símbolos alquímicos, né, de algumas grafias alquímicas, e a gente acabou criando essa composição justamente para dar o tom, né, o mote do que seria o Sapienza, do que nós buscávamos com o Sapienza, né? A gente quer resgatar o conhecimento dito antigo, que é esse conhecimento oracular, conhecimento esotérico, conhecimento dos benzimentos, das rezas, conhecimento das práticas naturais, das terapias naturais, que hoje são consideradas práticas integrativas e complementares, que o pessoal chamava antigamente de terapia alternativa. Então a gente tentou resgatar um pouquinho desse conhecimento de lá de trás, trazer isso para uma linguagem mais moderna, uma linguagem acessível e atingir, a princípio a gente esperava atingir o Brasil, mas graças a todos os deuses a gente começou a atingir o mundo inteiro, né? Hoje nós temos alunos espalhados por todo o globo ali. Isso, em outros países. E na verdade, eu acho que quando a gente se conecta na internet e a gente, na verdade, abraça mesmo pessoas de outros países, não só brasileiros que estão em outros países, como a gente tem alunos, né, aqui no Sapienza,
mas verdadeiramente pessoas de outros países. Sim. E eu acho que isso é o mais gratificante, levar o conhecimento realmente para todo mundo. E eu me lembro muito de uma das coisas que eu falei para o Douglas, que é algo que eu ouvi logo que eu comecei no mestrado, é que o conhecimento, quando você divide com alguém, você não reparte, você não fica com menos, você na verdade multiplica. Sim. E essa é realmente a nossa proposta aqui. Então, na verdade, todos os cursos que têm sido pensados com esse objetivo. E não só, né? Ou seja, apesar da gente estar à distância, tá falando aqui, né, à distância, a gente busca essa aproximação. Então, seja pelo né, o chat que a gente faz no WhatsApp, seja com toda a assistência que a gente dá, o Sapienza, né, tem o Douglas aí no comando, tem o Luiz também que está aqui nos bastidores filmando a gente aqui na técnica, né? Boa noite, né, Luiz? Hoje o Luiz não falou boa noite, Douglas. Hoje vai contra a regra. Boa noite, professora. Boa noite, Douglas. Boa noite aí, pessoal que está nos assistindo. Isso, a gente na Sejam do Sapienza somos todos nós que começamos. Tem ainda o Alexandre Abreu. O Alexandre Abreu que tá... Pro Abreu a gente tem que dar um floralzinho beat pra ele parar de ser assim, tão beat. Então, tem o Abreu que dá o suporte, que ajuda a gente aí nessa parte administrativa também, né? Tem a professora... A Andréia Garibaldi. A professora Andréia também, que hoje não está aqui, mas que veio somar com a gente aí no curso de numerologia, e outros professores que virão, né, Douglas, claro, aí para somar com a gente nesse sentido. Então, pode falar. Não, é engraçado que a gente falou assim, a gente está online, é um curso à distância, mas a distância é a coisa que menos existe no Sapienza. É verdade. A gente tem as nossas propostas sempre foi levar o conhecimento à distância, mas mantendo o grupo de alunos bem coeso, próximo de nós. Nós não abrimos turmas com mais de 30 pessoas, acho que o maior turma que a gente teve tinha 33 pessoas, porque foi muito negociada. Mas verdade, a gente mantém um limite de pessoas para que a gente tenha como discutir, conversar, compartilhar, entender o propósito de que cada um busca, né? O objetivo que cada um busca. Então, dentro dos grupos que nós formamos de cada turma, e depois o pessoal vai tudo para um grupão lá, né? Que a turma do fundo fica junta lá no Alunos do Sapienza, a gente acaba até criando uma amizade, criando uma proximidade, conhecendo mais a vida dos alunos, e a gente aprende também nesse processo. Então, a gente que se coloca aqui como tutores, professores e instrutores, a gente acaba aprendendo bastante. Em alguns casos, que a gente acaba encontrando os alunos em algum evento pessoalmente. Teve até um encontro em Portugal. A gente encontra alguns alunos, assim, pessoalmente, você vê que parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Inclusive na Bienal, lá, quando eu estava lá, a Andréia foi para lá e tinham duas alunas nossas do Sapienza lá. Que legal. Que fizeram numerologia com ela, e tinha uma aluna minha, a Brenda de Benzimento, que ela também foi lá ver prestigiar. A gente, Isso é muito legal. Quando você encontra os alunos que estão à distância, né, não estão ali de fato com a gente, e você encontra as pessoas presencialmente, parece que não existe essa distância, né? Sim. Porque o carinho que a gente tem, o cuidado que a gente tem de atender as pessoas. Eu digo que, na verdade, o curso é só um propósito para a gente se reencontrar, é só um propósito para a gente se cuidar, né? E eu entendo muito essa perspectiva com relação ao tarô, com relação ao baralho cigano, outras práticas que a gente tem, o Douglas também com benzimento, né, Douglas? É uma oportunidade de cuidar mesmo. Cuidar da gente, em primeiro lugar, obviamente, mas cuidar do outro, a partir do autoconhecimento, né? Então, essa realmente é a proposta que a gente tem aqui com o Sapienza desde o comecinho. E o cuidado para que a instrução, as aulas não sejam frias, que elas sejam carregadas daquilo que nós também devemos possuir como terapeutas, como oraculistas, que é o calor humano, a empatia humana. É verdade, isso é uma coisa importante.
Tem algum comentário, uma pergunta aí? Pode falar. O Luiz nunca apareceu aqui na... Tem um comentário aqui da Marisa Botelho de Souza. Nunca vi o Luiz, só ouvi a sua voz. Olha, Daqui a pouco Luiz. você vai lá na Luiz, vem aqui pra câmera, Luiz. Olha lá, tem que conhecer. Daqui a pouco eu vou. Vai lá, isso aí. Eu acho que a gente vai começar com uma pergunta. Eu vou pegar da Carla, que tá aqui, depois eu pego as perguntas do pessoal que mandou antecipado. A Carla Maria, ela pergunta: boa noite, professora. Boa noite, Qual Carla. o melhor tarô para iniciantes? Dizem que o melhor para aprender é o tarô de Marcele. O que acha, professora? Obrigados, beijinhos. Obrigada, Carla, pela pergunta. E eu vou até resgatar um pouco da minha história, Douglas. Eu sempre falo que eu trabalho com tarô há 26 anos. Meu primeiro tarô, Carla, foi um tarô, estava até falando para o Douglas agora, foi um tarô chamado Tarô Encantado. Obviamente que não é esse. As cartas eram grandes, mas as cartas eram um pouco menores. Mas essa é uma edição especial de 25 anos desse tarô, mas o desenho é o mesmo. E eu ganhei esse primeiro tarô da minha irmã, que inclusive me pagou o curso, né? Porque eu na época não trabalhava nem nada. E eu comecei a ler com esse tarô. Eu não acho que o tarô de Marcélia é o primeiro tarô, é o tarô mais conhecido, mas eu não acho que é o melhor tarô para se iniciar. O tarô de Marcélia, principalmente por conta dos arcanos menores, ele não tem uma simbologia fácil de ser assimilada. Então, é por isso que eu sempre enfatizo muito e trabalho muito nas lives, inclusive, com o tarô do Rider-Waite, que eu acho que é um tarô de fácil assimilação, é um tarô que a simbologia auxilia muito na leitura. Existe uma simbologia extremamente profunda e complexa naquele tarô. Infelizmente as pessoas não exploram isso, e é algo que a gente vai explorar muito no módulo 2. Mas é um tarô que eu recomendo muito que as pessoas, quando forem começar, que comecem com ele. Eu pretendo, né, já comentei isso com o Douglas, em lançar talvez no ano que vem, um módulo só sobre o tarô de Marcélia, porque ele tem uma complexidade e até mesmo uma maneira de leitura um pouco diferente do que a gente tem do Rider-Waite. Os outros tarôs basicamente são inspirados pelo Rider-Waite, inclusive esse tarô que eu tenho aqui, que é o tarô Encantado, que é a minha paixão. Né? As cartas são grandes hoje, porque é uma edição especial, mas é um tarô ao qual eu tenho muito carinho, porque foi o meu primeiro contato de fato com o tarô e do qual me auxiliou, e ainda eu tenho um carinho muito grande por ele. O meu primeiro contato foi com Marcélia, eu quase queimei as cartas. Por quê? Porque os arcanos menores são muito complexos para você conseguir desconstruir a simbologia. Não é construir ou entender a simbologia, é desconstruir aquela simbologia medieval. É verdade. A gente tem um pensamento hoje muito mais focado com o digital, e para a gente pensar como uma pessoa da Idade Média, entre 500 e 1500, é muito complexo. Você não consegue resgatar isso de uma forma tão fácil. É verdade. Então, justamente por não ter essa simbologia nos arcanos menores, eu queria desprezar os arcanos menores e ficar com os arcanos maiores. Ainda bem que não aconteceu isso, porque logo em seguida eu encontrei o mitológico e percebi, pela jornada do herói, do louco, dentro do mitológico, a importância que tinha os arcanos menores. Mas você sabe que... A pessoa se identifica com qual arcano? Ele, o Douglas? Do Jornada do Louco, né? É a Jornada do Louco. Mas você sabe que você falou uma coisa importante? Eu fiz o curso com a Mônica Bonfilho. Na época ela tinha um programa na televisão e tinha bastante projeção, eu fui fazer o curso com ela na época. E ela realmente desprezou as cartas numeradas. Do 1 ao 10 a gente não usava. A gente usava os arcanos maiores, as cartas da corte e o as. O resto das outras cartas, do 2 ao 10 a gente não usava. E aquilo me incomodava de tal forma, e a gente não tinha uma literatura no Brasil para aprofundar, só depois com pesquisas. De fato é que eu nem passei pelo mitológico, eu logo tive contato com esse tarô, e aí ele tinha uma simbologia, e eu por conta fui estudando os arcanos, as cartas numeradas do 2 ao 10, e eu tive contato com o tarô egípcio na época, que me ajudou muito também nessa compreensão. Então essa outra parte foi muito de pesquisa mesmo, de pesquisa principalmente da simbologia. Sim. Que eu acho que, até lembrando um pouco da questão da temática dessa live,
É bem essa questão, ou seja, você faz um curso, ele te dá essas noções introdutórias, porque basicamente os cursos hoje dão essa função, dão essa visão, esse panorama, mas existe o lado seu de pesquisar, de estudar, ou seja, se você deseja isso, se você deseja aprofundar, tem muito esse seu lado mesmo, de ir em busca, de entender a simbologia. Então eu me lembro que eu pegava a carta, né, e olhava para ela e falava assim, nossa, mas por que ele está com uma balança aqui, né? Por que está com esse desenho? O que isso significa? Que nem você foi explicado o símbolo alquímico que está no número no Sapiens, né? E eu ficava muito intrigada com isso, e indo em busca, ou seja, e nem sempre os livros de tarô nos auxiliam nesse processo. E eu tive muitas dessas respostas quando eu fui para o mestrado, e eu fui estudar a questão da mitologia, dos mitos, da história, e vendo essa questão dos ícones. Foi aí que eu falei assim, olha, eu me lembrava na aula, eu me lembro disso porque isso está no tarô. E dentro do curso, né, do mestrado, a gente ficava muito intrigado com essas coisas. Então, precisa ir a fundo mesmo, precisa ir buscar. Você acabou respondendo uma parte da pergunta da Juliana Inácio, que ela perguntou por que você escolheu trabalhar com os oráculos e em que momento descobriu que seria o caminho certo em sua trajetória de vida. Quais foram os principais desafios ou experiências mais inusitadas que teve durante esses 26 anos? Olha, na verdade, eu até falo que o tarô, ele é a jornada do herói. Sim. Mas ele é a jornada da nossa vida. A gente entende, é uma maneira de você enxergar, né? Eu costumo dizer que o tarô é a lente do óculos que você põe para você enxergar a sociedade, você enxergar as situações. Quando eu comecei a estudar antropologia, e ele fala muito sobre a perspectiva cultural, para você entender as religiões e tudo mais. Eu falei, olha, esse conceito antropológico dá pra gente entender o tarô. E quando eu fui estudar, basicamente, alguns autores americanos, que nem a Rachel Pollack, o Robert Place, eles falam muito sobre essa perspectiva antropológica do tarô. E então, respondendo à questão da Juliana, eu percebo que é o seguinte, estudar o tarô é estudar a nossa sociedade, é estudar a gente mesmo. E isso realmente, estudando as religiões, quando eu fui fazer o mestrado, eu enxergava muito do tarô lá. E aí isso para mim foi uma coisa muito natural, desde quando eu comecei de pequena, e quando eu ganhei o primeiro tarô, e quando eu comecei a aprofundar isso parece que já estava na minha vida já desde pequena. E então para mim foi muito natural nesse sentido. Estava nos seus registros akáshicos. Estava nos meus registros. Na verdade, numa vida passada minha, isso estava mesmo. Quando eu fiz uma regressão, eu vi isso lá. Então, isso foi de fato muito significativo para mim. É como se eu sempre lesse tarô a minha vida inteira. Sim. E para mim é uma coisa muito natural. E eu acho assim, o tarô é uma ferramenta incrível. Ele acabou ganhando esse glamour todo, né? Todo esse glamour. O Luiz está aqui falando, tentando dirigir o nosso programa Cabocla Cheia. Então, eu tô falando com a professora, então. O tarô, ele acabou ganhando esse glamour, né? De uma ferramenta para iniciados. E eu acho que é pelo contrário. Ela é uma ferramenta para todos. É uma ferramenta para todos. Até pela simbologia toda do tarô, está tudo desenhado, tudo escrito em forma de signos, né? Porque são desenhos. Qualquer pessoa consegue mergulhar no tarô e tirar suas impressões dele. Qualquer pessoa que tenha minimamente disposição. Sim. Precisa se permitir. Você tem uma pergunta? Não, eu acho que dá para fazer um paralelo aqui por conta daquela declaração do Papa, né? Porque é interessante que ele, de certa forma, colocou o tarô como sendo algo qualquer, né? Explica um pouquinho, né? Eu queria até pedir licença mesmo para comentar sobre essa questão, porque eu fiz mestrado em Ciências da Religião, eu dou aula no curso de Teologia há 10 anos, e eu trabalho muito essa questão da perspectiva religiosa, estudando principalmente essa questão da cultura, influência cultural, né, dentro das religiões.
E tem um autor que eu gosto muito, um antropólogo, que chama Clifford Geertz. E o Geertz fala que as religiões são, na verdade, um viés da religião. Elas são fruto da religião em que elas surgiram. O cristianismo, na verdade, e o catolicismo especificamente, ele é uma mistura, ele é uma amálgama de crenças, fruto do judaísmo, fruto de crenças, de costumes locais, e foi se amoldando e se misturando ao longo do tempo, criando sim os seus deuses, os seus ídolos, a partir dos santos ou mártires. E há muita simbologia no cristianismo, no catolicismo principalmente. É muito interessante a gente observar, e quando a gente estuda o tarô, principalmente os arcanos maiores, como ele retrata o cristianismo e principalmente como ele retrata o judaísmo. A figura do Papa está no tarô e não é por acaso. A gente vai ver mais profundamente isso no módulo 2, esses mitos do tarô. Então eu penso que, baseado no que na crítica do Papa com relação aos ídolos e aos deuses, será que o tarô tem esse poder todo de salvar ou de criar, fazer milagres como os santos têm? Ou será que ele tem esse poder todo, como as pessoas dizem que ele tem? Porque eu creio que o poder está onde você o colocar. Sim. É esse o princípio que eu particularmente penso, e acho que é um dos princípios do benzimento, não é? Sim, a mesma coisa. No benzimento nós praticamos muitas evocações de santos, para que eles, dentro dos seus domínios e atributos, aquilo que a igreja cultua ele como padroeiro, ele possa nos inspirar e que servimos, né, de instrumento, de intercâmbio, de meio de caminho, né, de canal, para que chegue até aquela pessoa que está necessitada. Exatamente. Então eu estudo, uma das primeiras aulas que eu dou na faculdade para os iniciantes é desconstruir o conceito que a gente tem de religião. Se a gente pensar em religião como religare, como nos ligar a alguma coisa, a um plano superior, ao sagrado, nós precisamos entender que qualquer coisa pode nos ligar, qualquer conjunto de práticas pode nos levar. Então, nesse sentido, o tarô pode ser uma religião. Mas se a gente for pensar que religião é uma criação humana com o objetivo de construir uma série de práticas para conduzir e manipular pessoas para chegar ao sagrado por meio de uma permissão, então nesse sentido talvez o tarô não alcance nesse aspecto. Eu penso que o cristianismo e particularmente o catolicismo se apropria mais desse segundo aspecto, considerando que durante muito tempo a Igreja Católica restringiu o acesso ao texto sagrado, e só com o protestantismo e a tradução do texto a partir de Lutero é que a gente vai ter o acesso ao texto bíblico. Então, há de se considerar, se a gente vai discutir sobre história, vamos falar de história, né? A Carla Rodrigues a Carla Maria Rodrigues está até interessada. Poxa, professor, por que a igreja não aprova a prática de oráculos, né? Então, Carla, sendo muito, vou falar agora na perspectiva de socióloga e antropóloga, vou tirar os títulos agora, né? Nessa perspectiva, Carla, que é algo que eu falo na faculdade muito, na verdade, eu creio que é mais uma ameaça ao poder do cristianismo, catolicismo especificamente, é mais uma ameaça a esse poder do que verdadeiramente é uma condenação. Da mesma maneira como o cristianismo caçou as bruxas, não é mesmo? Que eram nada mais mulheres que lidavam com as ervas, né? A gente também teria que resgatar essa questão. Como da mesma maneira o catolicismo condenou o protestantismo, dizendo que eram seitas protestantes, logo no começo com Lutero. Então, acho que a gente precisa resgatar a história, sem falar isso das cruzadas, sem falar isso
das práticas das indulgências. Então a gente, já que é para mexer no baú, vamos mexer mesmo, né? Para a gente poder falar. Eu penso, Carla, que é mais uma, ou seja, se o tarô, as práticas oraculares me auxiliam na minha reforma íntima, na pensar na minha caminhada, eu não vou pedir conselho para o Papa ou para um padre que não vai saber sobre o que é uma vida doméstica, o que é o trabalho de parto, o que é de fato uma briga com o marido ou com a esposa. Então eu acho que há uma necessidade de modernização dentro da igreja, mas talvez a igreja não esteja disposta a isso. Lembrando que depende também do viés que você está na igreja. Exatamente. A igreja do Ocidente, que é a nossa igreja católica romana, ela é totalmente errada perante a visão da igreja do Oriente, que seria a verdadeira igreja católica, A se você ortodoxa. pegar pelo viés histórico. É Entendeu? verdade. E uma excomungou a outra. É, Então, se você começar a pensar assim, até o Papa não é realmente o herdeiro de Pedro. é verdade. Então, a questão histórica ela tem que ser fundamentada. Inclusive, no Rider-Waite tem a Carta do Mundo. E se você perceber bem a simbologia da Carta do Mundo e for em algumas igrejas, você vai encontrar todos os símbolos dela É nas verdade. igrejas. É Todos. verdade. Isso é uma das coisas que a gente está buscando para o módulo 2, é aprofundar esse aspecto da mitologia, até para que você tenha mais subsídios na leitura e mais informação. E isso é uma questão particularmente que eu acho importante nesse aspecto. Uma outra constatação para vocês que ainda ficam preocupados com as bulas papais e com as instruções que o Papa dá, lembrando que muitos freis, padres e principalmente aquelas pessoas protegidas da igreja, os monges que acabavam entrando nos monastérios ou sob a tutela da igreja para estudar, eles eram magos, astrólogos, tarólogos, oraculistas e uma infinidade de outras coisas, além de matemáticos, físicos, químicos e etc. Exatamente. Isaac Newton, que é tido como pai da física, ele tem muito mais textos sobre estudos bíblicos, astrologia, oráculos e esoterismo do que ele tem sobre física e matemática, por exemplo. Verdade. 90% do trabalho dele é sobre esoterismo. É verdade. É que eu acho que essa prática, ou seja, olhar isso de uma maneira esotérica, isso vem verdadeiramente com o crescimento da igreja, né? E o protestantismo também, de uma certa forma, vai trazer isso, essa condenação a essas práticas. Ele vai reforçar nesse aspecto. Quando a gente começa a estudar o tarô, e dos pontos principais é ver o quanto a gente tem das influências das escrituras, e eu digo não só da Bíblia do Novo Testamento, mas principalmente do Velho Testamento. Sim. Como ele tem isso retratado no tarô, não só nos arcanos maiores, como nos arcanos menores também. E a gente está falando tanto de tarô por conta, de fato, dessa fundamentação que a gente tem do tarô e essa ligação profunda que ele vai ter com a história da sociedade, com a nossa história, que não é só a história das religiões, é a história da sociedade como um todo. Daí vem a questão da jornada do herói, daí vem a questão da presença das cartas da corte, que são tão significativas para nós, praticantes verdadeiramente das cartas. Tem perguntas aí? Mudando um pouco, saindo do tema papal, né? A Ju Kellen perguntou, tem tarôs decks, né, mais indicados para cada caso? Por exemplo, um mais indicado para o amor, um para o trabalho, outro para a saúde, etc. Obrigado. Então, na verdade, a gente não tem tarôs para essas questões. Mas eu gosto, às vezes, de trocar o tarô. E tem tarôs que, por exemplo, que a simbologia é mais densa. Sim. E tem outros que tem uma simbologia mais alegre, mais angelical, ou com mais flores. Então eu gosto muito de ter opções de tarô para usar de acordo com a simbologia, né, com a energia da pessoa. Eu costumo dizer que o tarô tem uma energia. E uma forma que eu acho que é muito clara disso é que, assim,
cada pessoa que desenha o tarô, e a gente vai ver bastante isso no módulo 2, ele imprime o olhar dele. Então, por exemplo, vamos pegar a carta do Papa, que a gente estava brincando até há pouco. Cada um vai representar essa carta do Papa de uma forma. Uns vão colocar símbolos místicos e números, outros não, outros vão dar uma suavidade. Tem um tarô, por exemplo, que é o tarô das deusas, e é um tarô verdadeiramente, ele coloca figuras de mulheres, né, naquele tarô. Então, isso é uma questão importante, é o olhar do Criador, e é também o olhar, o olhar que ele tem sobre aquela carta. Então, por exemplo, se eu vou, e eu uso muito isso, se eu vou, por exemplo, pegar um advogado para ler, eu acabo usando um tarô mais formal para ele, principalmente se é uma pessoa mais leiga e tudo. Acho que ele não vai gostar muito de ver fadas e não florzinhas. vai gostar de ver fadas, mas tem, por exemplo, umas pessoas que já são clientes, que eu abro, e elas são, por exemplo, veterinárias. Então, essas que são veterinárias, elas gostam já de tarôs que tem bichinhos. Então, eu tenho o tarô das bruxinhas, que vai ter os gatinhos e tudo mais. Elas gostam mais. Então, eu olho muito essa questão da energia da pessoa para ver qual é o tarô que vai utilizar. Eu gosto muito do tarô dos anjos, porque tem pessoas que gostam. E, por exemplo, se você tem católicos que vão tirar tarô, gente católico adora um tarô. Vem muito isso, essa questão de usar esse tarô com os anjos, porque, esse aqui é Gabriel, esse aqui... Então, as pessoas gostam muito disso. Respondendo aí a pergunta da Ju. Obrigada, viu, Ju? Beijo grande. A Gabi Arossi, ela perguntou, professor Douglas, como eles criaram ou criam as cartas do tarô? Os desenhos, as cores, tem muita história aí por trás, né? Tem muita história, Gabi. Na verdade, a gente vai estudar um pouco mais isso lá no módulo 2, mas, na verdade, Gabi, assim, as cores não necessariamente elas são obrigatórias em termos de uso, se bem que há uma certa padronização quando você pensa na questão dos naipes. Então, por exemplo, se cada um dos naipes, os arcanos menores, diz respeito a um elemento da natureza, e nesse sentido esse elemento tem uma cor, fatalmente isso vai ser representado no tarô. Por exemplo, o naipe de copas, geralmente ele vai ter um tom rosa. Nesse tarô aqui, por exemplo, ele é rosa, né? Olha lá, 6 de copas. No mitológico, ele vai ter muito do azul, por causa da água. Que é a cor do elemento alquímico, água. Né? Então, no tarô mitológico, ele não vai ser rosa, ele vai ser azul. Nesse tarô, por exemplo, o naipe de espadas, que diz respeito ao elemento ar, ele vai ser azul. Então, é a maneira como o criador desse tarô representa isso. Por exemplo, geralmente, nos tarôs, o naipe de ouros, que é a moeda, que está relacionado ao elemento terra, ele vai ser verde. Ou em alguns tarôs ele vai ser dourado, ou mais pro amarelo, por conta do amarelo da moeda. Então, na verdade, é muito o olhar do Criador. É a maneira, eu digo, né? Por isso que eu falo que o tarô é uma maneira de você enxergar o mundo, é a lente do óculos que você põe, e a lente que eu uso não serve para o Douglas, que não serve para você, porque é a maneira como eu vejo. Então, é bem essa concepção que o tarô tem. Por isso que você vai ter milhares, centenas de tipos de tarô, e você escolhe aquele que tem a ver com a sua energia. Respondendo de novo, fazendo alusão de novo àquela pergunta inicial sobre o tarô do Rider-Waite,